Olá, seja muito bem-vindo à nossa série de meditações através da Palavra de Deus, onde eu quero convidar você para um guia bíblico, onde nós estaremos estudando a Palavra de Deus. Então, a nossa série intitulada aqui de Guia Bíblico, você poderia chamar isso de estudo bíblico ou de comentário bíblico. A verdade é que eu quero ajudar você a examinar um pouco melhor alguns dos textos bíblicos que nós temos pelos mais diversos capítulos do Novo Testamento, e eu gostaria de convidar você a meditar na Palavra de Deus, a estudar, a se aprofundar um pouco mais, a ler com mais atenção cada parte da Bíblia Sagrada. Esse nosso guia bíblico tem o propósito único de trazer à sua memória algumas das coisas importantes a serem estudadas e algumas maneiras adequadas, até diria eu, para se estudar a Palavra de Deus. O nosso alvo é Cristo, a nossa meta é Cristo, e nós vamos, à medida que avançamos pelos capítulos do Novo Testamento, estudando capítulo por capítulo, buscando aqueles temas centrais, nós vamos focar na pessoa bendita do nosso Mestre, do nosso Senhor e Salvador, porque é o alvo da Palavra de Deus, é essa. A Bíblia diz que quando Jesus falava da promessa do Espírito Santo para a sua igreja, para o seu povo, uma das coisas que ele disse é que o Espírito Santo havia de glorificá-lo porque iria receber do que é dele. Então, as pessoas que são cheias do Espírito Santo de Deus, uma das coisas que a Bíblia aponta é que elas falam de Jesus e que o Espírito Santo que está na vida delas as capacita a se tornarem testemunhas de Jesus, seja aqui, aí onde você está, seja na minha cidade ou nas cidades que nós temos à nossa volta, aí à volta das nossas cidades. Nesses estudos que nós temos aqui, nós queremos fazer uma abordagem simples, contudo muito rica de significado, onde nós estaremos avançando livro a livro, capítulo por capítulo, buscando um entendimento melhor. Esse comentário, sim, é para crente? É para crente. E crente em que sentido? No sentido bíblico da palavra. Jesus chegou para Tomé e disse a Tomé que ele não fosse o incrédulo, mas crente. Era o mesmo que dizer: Tomé, pare de duvidar e passe a acreditar. Crente nesse sentido. Mas há alguns até que repulsam dizendo assim: pastor, mas esse negócio de ser crente, até os demônios são crentes, porque eles creem que tremem. O texto diz de verdade que os demônios creem que estremecem. É verdade. Uma diferença é que eles não obedecem. Mas quando eu olho para Jesus dizendo: Tomé, seja um crente, Tomé, e não um incrédulo, o que eu percebo com muita clareza é que nas frases de Jesus ele não tinha essa maldade do tempo presente. Hoje, se você diz assim: eu sou um crente, aí alguém chega e diz esse ditado. Se você diz: eu sou cristão, aí algumas pessoas vão à raiz etimológica da palavra cristão e aí começa a dizer: então vocês são pessoas que estão iludidas com um certo mestre, e por aí vai, e começa uma série de questionamentos. Então hoje, se você diz que é evangélico, tem crítica. Se você diz que é crente, tem crítica. Se você diz que é cristão, tem crítica. E ninguém escapa da língua dos críticos. E sempre que você quiser criticar alguém, você vai encontrar alguma forma de fazer isso. O meu convite é que você, ao invés de criticar muito, você passe a amar um pouquinho mais. É que ao invés de você se tornar juiz daqueles que usam o termo crente, cristão, evangélico e por aí vai, é que você passa a viver a essência daquilo que Cristo ensinou. E seja, se você quiser me chamar de crente, pode. Se quiser me chamar de evangélico, pode. Se quiser me chamar de cristão, pode. Se quiser me chamar de servo do Senhor Jesus, pode. Se quiser me chamar de discípulo de Jesus, pode. Se quiser me chamar de pastor, pode. Então você pode ficar à vontade para me respeitar da melhor maneira possível. De semelhante modo eu farei com você nesse guia de estudo bíblico. Eu não quero ser teu mestre, porque o nosso mestre é Jesus Cristo, mas eu quero que você ouça com muito carinho cada uma das coisas que nós iremos abordar aqui, principalmente no Evangelho de Mateus. E o Evangelho de Mateus, quando a gente está lendo ele aqui, a gente percebe que uma das coisas dita
nesse evangelho é que, quando você lê vários comentários, você acaba se deparando com a situação de Mateus. Mateus, chamado também de Levi, era um seguidor de Jesus Cristo, que era um judeu que estava trabalhando para o Império Romano, que foi o império que, quando Jesus nasceu, estava dominando, detinha o poder político, havia entrado com suas tropas, com os seus exércitos e dominado a terra de Israel, o país de Israel e toda aquela região. E Mateus foi um dos judeus que trabalhava para o governo romano, portanto chamado de cobrador de impostos. E o cobrador de impostos, ali naqueles dias, ele era visto com maus olhos, não pela comunidade cristã, porque ela ainda não estava completamente formada, mas era vista com maus olhos pela população de Israel, os judeus que ali habitavam e moravam, porque na concepção deles, eles eram traidores que haviam deixado de servir ao seu país para servir um país estrangeiro, inclusive fazendo a afronta de cobrar para as pessoas viverem na sua própria terra. Então essa era uma das maiores acusações que os judeus tinham, era uma raiva, um ódio nacionalista que eles possuíam, e eles achavam nos seus corações que era justo detestar aqueles que, iguais a eles, também eram cativos. Só que havia uns que não se dava ao trabalho de um país estrangeiro que tinha entrado na sua terra, dominado a sua pátria, aqueles patriotas e tudo mais. São muito semelhantes aos nossos irmãos cristãos que fazem parte do exército brasileiro, que, se entrar numa guerra, vão para uma disputa contra o poder estrangeiro e por aí vai. E quando a gente começa a olhar de forma fria o texto, a sensação da gente é condenar os escribas e os fariseus por terem tal posicionamento. A verdade é que nós, como cristãos, Jesus vinha trazendo um ensino totalmente diferente. Nós não temos total autoridade para acusar os fariseus ali de todos e de tão cruel como a gente vê nos nossos dias. Primeiro porque tudo que eles tinham era lei. Na lei era olho por olho, dente por dente. Na lei era amar o teu próximo e odiar o teu inimigo. Então era essa a maneira como se via o coletor de impostos e tantos outros lá. De acordo com a lei, a prostituta era uma mulher vil e que, portanto, devia morrer juntamente com aquele que com ela adulterasse. Às vezes é muito fácil para a gente, sentado no século XXI, começar a questionar toda a cultura do povo de Israel, mas a gente sabe que uma mudança ela não acontece em 3 anos, como fora o ministério de Jesus para mudar toda uma nação, toda uma pátria. Os judeus tinham lá o seu zelo pela palavra, o problema é que eles haviam esquecido de amar. Mas, se julgando pela lei, eles estavam corretos ao matar a prostituta, eles estavam corretos ao não querer se sujeitar de forma alguma ao governo estrangeiro, porque, de acordo com a lei que eles tinham na mão, de verdade, os gentios não poderiam nunca governar a sua terra, o seu país e por aí vai. É muito fácil, às vezes, fazer um comentário frio e demonizar, satanizar e desmerecer todo aquele povo de Israel que não eram cristãos ali. Eles estavam num período de transição e eu entendo que toda transição ela é tensa, não estou aqui justificando. Mas o Mateus, ele era um desses judeus que passou mais tarde a seguir a Jesus, e na sua caminhada com Jesus ele passa a mostrar Cristo, mostrar Jesus Cristo como Messias, que havia sido prometido desde o Antigo Testamento até aquele presente momento na história do seu povo, e ele passa a escrever, inclusive associando a Jesus com todas as profecias que nós encontramos pelas páginas do Antigo Testamento. Diversas vezes você vai ver a frase dizendo para se cumprir o que estava escrito conforme foi dito pelo profeta. Então ele, como judeu, ele criou uma espécie de ponte messiânica entre Cristo e o povo judeu. Trouxe um grande
esclarecimento e foi um dos discípulos de Jesus. Uma outra coisa que eu gostaria também de mencionar para você quanto ao Evangelho de Mateus, não só o fato de que ele era um judeu e que escrevia para judeu, mas lembrar que todo esse livro aqui ele não é produto da vontade de Mateus. Ou seja, não foi Mateus que sentou numa cadeira e tensionou escrever um livro para que dominasse as religiões futuras. Não. Quando eu olho para o texto aqui, eu vejo simplesmente as palavras do Espírito Santo. Para mim, todo o texto do Novo Testamento é palavra do Espírito Santo direcionada para a sua igreja, que necessitamos compreender um pouco melhor a fim de não cairmos aí nessa malha da condenação, nessa malha do ferra todo mundo e só salva a nossa própria pele. Então, esse guia bíblico que agora estou presenteando a você, claro, gratuitamente, você vai simplesmente me dar algo mais precioso que você tem, a sua atenção, o seu tempo, e eu quero usufruir com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais. Eu quero convidar você também para pensar junto comigo uma outra situação. Eu não vou passar longos momentos falando de teoria da inspiração da Bíblia e tudo, se esse texto merece confiança ou não, porque para mim é uma questão de fé. Eu vivo por fé e não por vista, porque hoje, para tudo quanto é coisa que você afirmar acerca da palavra de Deus, vai ter sempre alguém que duvida, alguém que diz algo contrário. Então você pode ficar à vontade para contrariar tudo aquilo que eu digo, aceitar, pode ficar muito à vontade. O importante é que você medite, reflita, pensa nas coisas que eu vou estar falando aqui com você, conversando e buscando compartilhar com você o que na soma de todos esses anos eu aprendi, consegui trazer para a minha vida. E hoje uma coisa eu mantenho muito firme comigo: eu quero servir a Cristo, eu quero segui-lo, o propósito da minha vida é andar com Ele. Eu não duvido da Bíblia, às vezes quando eu falo sobre inspiração, falo sobre as diversas correntes que tem, se foi completa, se foi ditado verbal, se foi inspiração parcial ou total, e por aí vai. Quando falo sobre essas coisas, às vezes falo porque tem muitas pessoas que têm umas dúvidas e são dúvidas inocentes, mas para mim eu não tenho dúvida nenhuma, para mim é a palavra de Deus, eu acredito no Novo Testamento por completo, também na Antiga Aliança, desde que se faça o uso correto. E por que então que eu vou começar pelo Novo Testamento e eu não começo logo pelo Antigo Testamento, como no geral se vê comentários? Por algumas razões. Primeiro, porque eu estou na Nova Aliança. Jesus disse lá em Mateus capítulo 26, depois do versículo 26, ele vai dizer que esta é a Nova Aliança, aliás, esse é o sangue da Nova Aliança que ele firmou com a igreja. Lá em Oséias 11:2, se não me falha a memória, ele disse que o Senhor faria uma nova aliança com o seu povo. Jeremias 31:10, se não me falha a memória, também diz que ele traria uma nova aliança e ele iria escrever essa aliança no nosso coração. Quando eu olho para o texto do Novo Testamento, em especial o capítulo 4 da carta aos Gálatas, lá eu vou encontrar algumas vezes a citação o Espírito Santo usa Paulo ali, para falar à igreja, falar ao seu povo. E à medida que ele fala, uma das coisas que ele compara é Ágá como a antiga aliança e Sara como a nova aliança. E a moral da história, na altura dos versículos de número 31 e 32 do capítulo, de 30 a 31, do capítulo 4 de Gálatas, ele vai dizer que nós devemos lançar fora a escrava com os seus filhos, porque de modo algum vai herdar com a livre. Então a Bíblia diz que aquilo que o Antigo Testamento, a antiga aliança, ela envelheceu, e aquilo que envelheceu está prestes a desaparecer. Bom, o que eu quero dizer para você é que todas as coisas são puras para os puros, e para os contaminados e descrentes não tem nada puro, porque tanto a mente quanto o coração deles estão corrompidos. Então, eu quero convidar você a meditar.
Então aquelas coisas que você não concorda comigo, o e-mail está aparecendo aqui abaixo, vez por outra aparece, então você pode me mandar um e-mail, você pode mandar as suas perguntas, você pode tentar tirar as suas dúvidas, inclusive sobre essa minha palavra de introdução. O que eu quero dizer, na verdade, é que você é bem-vindo ao nosso guia bíblico, e nesse guia bíblico eu quero ser o seu guia turístico por esses mais diversos capítulos que temos aqui, onde cada capítulo será comparado a uma rua, a uma parte da cidade, enfim, a algum lugar, algum ponto turístico dessa nossa navegação, dessa nossa caminhada de pesquisador, de estudante, de investigadores, seja de Deus ou da Bíblia, enfim, eu não sei qual o nome que você vai querer usar para definir aquilo que nós seremos, mas uma coisa eu sei, eu quero amar a Cristo e quero convidar você a amá-lo também e andar com Ele. Com respeito às críticas elas estão aí para nos fazer crescer e para nos ajudar a ser um pouquinho mais sensato quanto todas essas coisas que nós vamos estar estudando à medida que vamos processando aqui cada uma das informações que temos diante de nós. Eu estou aqui com a minha Bíblia aberta, né? E quero examinando de acordo com essa Bíblia, vou estar usando a versão interlinear, porque temos as duas versões, tanto a versão João Ferreira de Almeida atualizada, quanto a nova tradução na linguagem de hoje, e vamos estar meditando. Nós não faremos a leitura versículo por versículo, nós faremos a leitura daqueles versículos que gostaríamos de chamar a sua atenção para meditar junto conosco. Então, seja bem-vindo ao nosso turismo bíblico, seja bem-vindo ao nosso guia bíblico ou guia de estudo bíblico da palavra do Senhor. Se você quiser chamar de comentário bíblico, então seja bem-vindo ao nosso comentário bíblico, e eu acredito que essa série tem muita coisa a acrescentar à sua vida. Então, desde os meus 13 anos, eu estou hoje aos 27, venho estudando com esmero, com amor a palavra de Deus. Eu não vou trazer para você correntes teológicas, não vou trazer para você aquele série de assuntos, não. Eu quero estudar texto a texto e comparando texto com texto bíblico, tá? Eu não quero comparar com as teorias, não quero comparar com a última do filósofo fulano de tal, do teólogo fulano de tal, não quero comparar nada dessas coisas. Eu simplesmente quero examinar a palavra de Deus e quero mostrar alguns insights dentro dessa palavra, algumas conclusões, algumas máximas de conhecimento que o Senhor nos permitiu a conhecer, mas nada de uma filosofia escolástica dos nossos dias. Tudo é aquilo que a gente vai concluindo à medida que estudamos. Uma coisa que eu quero dizer para você é que a minha alegria é de alguma forma poder somar com você nessa nossa trajetória de conhecer a palavra de Deus. Deus abençoe e guarde você e toda a sua família. Vamos orar? Grande Deus, eu te agradeço por essa oportunidade de estudar a tua palavra e de trazer aos ouvintes desse nosso programa, nosso guia de estudo bíblico, um pouco mais da tua palavra, que com sabedoria, muito temor ao Senhor e desejo de fazer a tua vontade, possamos ir até o final desse livro sagrado, desta aliança que nós estamos, a nova aliança em Cristo Jesus. Que o Senhor, meu Pai, esteja abençoando cada um de nós. É a minha oração confiante no nome de Jesus. Amém.